Por que nós sofremos tantas decepções em nossas vidas? Por que nossos projetos não dão certo? Por que a minha família é tão desunida? Por que, por mais que eu trabalhe, eu não consigo prosperar? Por que eu faço tanto pelas pessoas, eu faço tanto por esta causa, eu não tenho reconhecimento? As pessoas me retribuem com calúnias, com injustiça, me difamando. Por que nada dá certo na minha vida? Por que eu sofro tanta decepção na vida amorosa, com as amizades e também no trabalho? Esse é o tema de hoje. Acompanhe conosco. Graça e paz. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, versos do 5 ao verso 11. Vamos pedir a direção do Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, Senhor, para que nos dê discernimento na palavra, para que nos revele, Pai, a Tua vontade, que nos dê um coração sensível à Tua voz, nos edifica, Pai, na verdade. Amém. Graças a Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Aleluia. Nós sofremos muitas decepções em nossas vidas. Nos decepcionamos com muitas coisas e por muitas vezes estamos aborrecidos, irritados com tudo e com todos. Até um certo ponto, isso é natural no ser humano, porque o próprio Senhor Jesus, ele se indignou com os cambistas no templo que compravam e vendiam no templo de Deus. Ele se indignou. João Batista também se indignou com a atitude de Herodias, porque ela estava adulterando. E por muitas vezes também Deus ele tem se indignado, porque a sua própria criação tem se voltado contra ele. Como assim se voltado? Muitos literalmente se rebelam contra Deus. E a maioria, através de suas atitudes, decepcionam a Deus. Por quê? Porque são religiosos, ou seja, eles professam um Deus que eles de fato, de verdade, não servem. Tem nome de que vive, mas estão mortos em seus delitos, em suas atitudes. E por muitas vezes dão um mau exemplo
no seu ambiente de trabalho e também dentro da própria família. Hoje está sendo bem complicado, por exemplo, gravar esse vídeo. Por várias vezes, eu já liguei, desliguei, já prendi os cachorros para não fazer barulho. E o suporte do celular, que está segurando o celular nesse momento, ele está quebrado, está por muitas vezes também saindo do nível, mas é importante nós perseverarmos naquilo que nós acreditamos, porque senão nós não vamos concluir com êxito os nossos projetos. E levar a verdade é o maior projeto de vida. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que vem a ser maldito? Existe o bendito, não é verdade? Bendito, bem-aventurado, quer dizer feliz, próspero. Próspero no sentido de bem-sucedido, porque a prosperidade pode ser financeira, a prosperidade ela pode ser na vida afetiva, ela pode ser, né, em vários campos da nossa vida. Então, maldito o homem que confia no homem. Então é o contrário de feliz, é o contrário de bem-sucedido, é o contrário de próspero. Maldito é o falido, espiritualmente falando, e também em todos os sentidos. Maldito, infeliz, aquele que sofre infortúnio. Maldito o homem que confia no homem. Isso quer dizer que você não vai confiar em ninguém? Não. Mas o fundamento, o alicerce da nossa vida, ele tem que ser a rocha, o Senhor Jesus. Eu pergunto para você que nos acompanha nesse momento, quantas vezes Deus ele pode pecar? Quantas vezes Deus decepciona o homem? Quantas vezes Deus já pisou na bola contigo? Jamais. Deus é impecável. Deus, ele é santo, santo, santo. Ou seja, para Deus, santidade não é um atributo. Santidade é a maior referência de Deus. Porque em todas as características de Deus, só existe uma em que se repete 3 vezes atributos de Deus. É a sua santidade. Santo, santo, santo. Então, essa é a maior característica que define o nosso Senhor e Salvador. A sua santidade é impecável, é incomparável, é infinito, é sempre eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Aleluia, glória a Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Automaticamente, irmãos e irmãs, quando a nossa confiança, o fundamento da nossa vida está em algo que não seja Deus, em algo ou alguém que não seja Deus, o meu coração já se apartou de Deus. É apenas uma consequência. E aparta o seu coração do Senhor. É uma consequência de fazermos, por exemplo, da esposa, do marido, dos filhos ou do trabalho, o nosso Deus. O fundamento da nossa vida. Fazer dele o nosso tesouro, o nosso trabalho, o nosso tesouro. A Bíblia diz que aquele que ama a sua esposa, seu marido, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas esse amar não quer dizer que você não vai amar a sua família, seus filhos, sua esposa. Você tem que amar, claro. Agora, o fundamento, a raiz, aquilo que me mantém de pé,
tem que ser a rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Porque se um dia, por exemplo, a esposa trai o marido ele vai querer se vingar, ele vai querer matar o amante, vai querer matar a esposa e, quem sabe, matar até os próprios filhos. Então, é nesse caso, é nesse nível, é nessa ótica que nós não devemos fundamentar nossa vida no ser humano, porque ele é falho, e sim no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, nós não sofreremos decepções com a carne, porque a carne ela é passiva de falha. A carne ela tem um limite de confiabilidade. E após esse limite de confiabilidade, nós vamos confiar no Senhor Jesus como fundamento e alicerce da nossa vida, que é a casa espiritual. Porque será como o arbusto solitário, aquele que aparta o seu coração do Senhor, aquele que confia no braço de carne, ó. Porque será como arbusto solitário no deserto, ó. No deserto já está solitário praticamente, né? E vai ser como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem, ou seja, aquele que não coloca o Senhor Jesus Cristo como o fundamento da sua vida, os seus olhos espirituais estão vedados. É como as escamas nos olhos de Saulo. Por muitas vezes a bênção está diante dele e ele não consegue enxergar. Porque quem revela o Senhor Jesus é o Espírito Santo. Então, espiritualmente a pessoa ela fica cega, ela fica míope, ela não consegue enxergar. Ela vê, porém ela não consegue enxergar. Enxergar é estar além do que os nossos olhos carnais podem mostrar. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. O deserto já é sinônimo de infertilidade. Deserto já é sinônimo de, como é que eu posso dizer? De vácuo, de esterilidade, não é verdade? Então aqui, ó, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quais são as características de uma terra salgada? O sal, ele serve para conservar, não é verdade? Por que ele serve para conservar? Porque ele mata as bactérias. Quando você salga uma carne, por exemplo, o charque, uma carne de sol, o que acontece? Ele conserva, ele mata as bactérias. Então não há mais vida ali, não há mais organismos vivos. Então acontece também na terra. Quando a terra é salgada, ela não produz nada, ela fica infértil. Ela fica infértil. Aqui, ó. E também ela fica mais compactada. Então a terra salgada é sinônimo de esterilidade. Inabitável. Por que inabitável? Se você não tem alimento, você não consegue viver naquele lugar. Glória a Deus. Bendito o homem. Olha só o contraste do maldito. Aqui é o bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que é esperança? Aquilo que nós aguardamos, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Isso é esperança. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Poxa vida, uma árvore plantada junto às águas é o contraste de uma árvore, um arbusto solitário no deserto. É totalmente oposto, antagônico. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, ou seja, não tem medo, não titubeia.
quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, ou seja, mantém seus padrões originais como se estivesse sendo alimentado em todo o tempo. A sua fertilidade, mesmo no calor, não muda. A sua fertilidade no ano de sequidão, quando falta água, quando falta dinheiro, quando falta saúde, se mantém estável, se mantém sólida, perene, frutífera. Não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, ou seja, no dia mau, no dia dos problemas, no dia da calúnia, no dia da injustiça, no dia que você não tem reconhecimento, no dia em que te apontam o dedo, no dia que falta o dinheiro para pagar as contas, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Não deixa de dar fruto. Eu tenho pé de limão aqui em casa e ele produz o ano todo. Assim é a vida daquele que faz do Senhor a base da sua vida, que faz do Senhor Jesus o alicerce da sua casa espiritual. Ele não deixa de dar fruto, não deixa de dar fruto, na alegria, na tristeza, quando tem pão, quando não tem pão, quando tem saúde, quando não tem saúde, quando tem amigo, quando não tem amigo. Ele não deixa de dar fruto. A sua folha fica verde. Sua folha continua viçosa. Não murcha. A sua fé é imarcessível, ou seja, não murcha, continua vigorosa. Assim é aquele que confia no Senhor. Sabe por quê? Não é o mundo que muda o interior do verdadeiro servo, mas é o interior dele que muda o campo externo. É o interior dele. O Senhor Jesus, ele disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva, não é estéril, não é água sem fertilidade, mas água viva. Viva quer dizer que dá vida, que leva vida, que transforma. Aleluia. Enganoso é o coração. Esse coração é a nossa alma, o centro das nossas emoções. Não é o músculo que bombeia sangue, porque esse a gente pode trocar. Já pensou? Se a pessoa tem que fazer um transplante de coração, e aí colocam nessa pessoa que precisa do transplante o coração de um bandido, de um assassino, então essa pessoa que recebe o coração vai se tornar um assassino? De forma alguma, porque é apenas um músculo. Então, enganoso é o coração, enganoso é o nosso pensamento, o centro das nossas emoções. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós mesmos, nós não conhecemos o nosso coração. Pedro, quando ele disse para o Senhor Jesus, antes da crucificação, que iria até a morte, e depois, alguns minutos depois, ele negou a Cristo por 3 vezes, ele foi enganado pelo coração dele. Ele foi enganado pelo coração dele. Negou 3 vezes, não foi uma, 2,
3 vezes. Mas ele tinha certeza que iria até a morte. O coração dele o enganou. Está entendendo? Por que nós não devemos confiar no nosso coração, e sim naquele que conhece nosso coração? Vamos em frente. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O que é esquadrinhar? Ele investiga minuciosamente a nossa alma. Agora, você imagina o seguinte: quantos bilhões de habitantes existem no planeta hoje? E ele conhece cada habitante, cada criação, como se fosse apenas um. Aliás, ele nos conhece mais do que a nós mesmos, porque quantas vezes nós tomamos uma decisão e lá na frente nos decepcionamos conosco, porque nós só podemos enxergar até na esquina. Deus, ele enxerga do alto a esquina e o que vem depois da esquina. Ou seja, ele é onisciente, ele tudo sabe. Então por que eu vou confiar em mim, na minha pessoa, no meu braço, se eu sou tão míope? Se eu enxergo tão pouco? Eu vou confiar no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. E ele tem o poder de livrar a minha alma do inferno, da morte eterna. E ele, o Senhor, entregou o seu único filho para me resgatar, para me livrar de uma dívida que eu não poderia pagar. Ele pagou, ele expiou o meu pecado, mesmo sendo eu um falho e grande pecador. Ele não olhou para os meus defeitos, ele não olhou para as minhas falhas, ele não sentiu nojo de mim, mas ele teve compaixão de mim e de você. Por isso, ele enviou o sacrifício perfeito, imaculado, o Cordeiro de Deus, para todo aquele que crê, seja salvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Observe as suas ações. Eu tenho que observar as minhas ações. Se o que eu tenho professado, se o que eu tenho crido é de fato e de verdade o que eu professo. Se a minha fé ela é sólida, se a minha fé ela é perene, ela é concreta, para que eu não venha decepcionar o meu Deus, para que através da minha vida as pessoas não vejam um religioso, apenas um religioso, apenas um oportunista. O que é um oportunista? Aquele que se apropria de algo para ser aquilo que não é. Como a perdiz. Você conhece uma perdiz? A perdiz é aquela ave que ela é muito procurada nas caças, porque ela consegue alçar em torno de 3 voos, fugindo da presa. Depois disso ela fica cansada e se torna assim uma presa fácil para os seus predadores. Além de que a sua carne é apreciada. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, a perdiz que choca ovos que não pôs, então ela já está se apropriando de algo que não é dela. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, ou seja, mas não com justiça, não com justiça. No meio de seus dias, não vai ser no final, no meio de seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. O que é insensato? Em outras palavras,
louco, tolo, imprudente. Então, aquele que ele quer se apropriar daquilo que não cabe a ele é louco, é insensato, é como a perdiz. Ela acha um ninho ali, já senta ali e já quer chocar, já quer incubar. E não é assim, porque Deus, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Deus jamais vai confiar a mim, a você, aquilo que nós não podemos desenvolver, porque ele seria injusto. Um tem fé para comer legumes, o outro tem fé para comer carne. A fé não é igual para todos. Deus, ele dá a medida que cada um pode suportar, seja a sua aflição, seja a sua vida financeira, ele vai dar a cada um de maneira que possa suportar, de maneira que não vai se escandalizar, de maneira que vai alcançar a vida eterna. Não pense você que todos vão prosperar financeiramente. Não pense você que todos serão curados. Não pense você que todos os seus filhos vão se converter. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, seus filhos não seguiram o seu caminho. Eu não estou querendo dizer isso como consolo, mas é bíblico. Nem todos serão curados, nem todos vão prosperar, nem todos vão ter a família convertida. Mas você deve orar por isso. Você deve orar. Como é que você vai saber se você não orar, se você não buscar? Você deve orar, você deve seguir o seu caminho. Agora, independente disso tudo, nós temos que glorificar a Deus através de nossas vidas. Independente se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem a família feliz, se você tem a família unida, você tem que orar, você tem que buscar. Você tem que buscar, porque o reino de Deus está dentro de nós. E a salvação, ela é individual. Ela é individual. Eu não vou pedir para alguém cortar o cabelo, ir lá no salão cortar o cabelo por mim, eu tenho que ir lá. Eu não vou pedir para alguém ir no banheiro por mim, eu tenho que ir. Semelhantemente, a salvação é assim. Ela é individual para cada um. Porém, Deus coletivamente chama a sua criação para a vida eterna. Uns vão se rebelar, outros vão aceitar por um tempo, mas os cuidados desse mundo vão desvirtuar o seu pensamento. E outros, eles vão buscar de todo o coração. Então, em quais desses nós estamos buscando? Em quais sentidos nós estamos buscando? E Satanás, ele está doido para arrebatar a palavra do teu coração. Ele está doido para arrebatar. Ele quer tirar a palavra, porque a palavra, ela liberta. A verdade é libertadora. A verdade, ela tem o poder de nos fazer filhos de Deus. E Satanás, ele quer a todo custo. Ele quer tocar na criatura. Ele quer estragar a criação. Ele quer prejudicar. Aliás, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a especialidade do adversário, do inimigo, de Satanás, do Lucifer. Essa é a intenção dele. É prejudicar a criatura de Deus. Já que ele não pode prejudicar o Todo-Poderoso, ele vai tentar tocar na criatura. E isso ele faz com maestria. Isso ele faz muito bem. Porque, apesar de ele não ser onisciente, apesar de ele não conhecer o nosso coração, a nossa alma como Deus, ele se aperfeiçoou. Ele, através do seu semblante, através das suas atitudes, ele sabe onde que ele vai trabalhar. No seu calcanhar de Aquiles, ou seja, no meu ponto fraco. Então, cabe a nós vigiar. Decepções. Se eu passar a confiar em Deus totalmente, plenamente, na plenitude da graça de Deus, eu vou parar de sofrer decepções. Eu vou parar de sofrer decepções com as pessoas. Porque o fato de querer reconhecimento é porque eu não estou fazendo aquilo incondicionalmente. Se eu espero das pessoas o que eu faço para elas, esse amor não é incondicional. Esse amor é
incondicional. O amor de Cristo, ele é incondicional, porque ele nos salva sem sermos merecedores. Ele nos salva sendo nós pecadores. Ele nos chama como pecadores, mas nós não podemos permanecer como pecadores. É importante que as pessoas saibam disso. Muitos acham que Deus, ele aceita sim, como nós somos, mas há uma transformação, há uma regeneração. Glória a Deus. Então, é dessa forma que Deus ele vai trabalhar em nossas vidas. Quando nós temos esse encontro, nós buscamos dentro de nós, nesse reino que não é exterior, é interior. Então as decepções, elas deixam de existir. Você não vai se decepcionar mais com a vida afetiva, não vai se decepcionar mais com seus amigos, não vai se frustrar mais no seu trabalho, nem mesmo se você não prosperar. Porque a nossa prosperidade, ela tem que ser espiritual. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, como está escrito na palavra, você encontra um tesouro que você não encontra pelo dinheiro, que você não encontra pela saúde, que você não encontra nos amigos, nem nas baladas, nem no adultério, nem na mentira. Aliás, a mentira e o pecado, eu vou fazer um paralelo aqui, é como um refrigerante, por exemplo. Na hora é bem gostoso, docinho, né? Refrescante, como uma cerveja. Né? Na hora é docinho, gostoso, tal, refrescante. Só que depois, quando vem as consequências, né? Vem os problemas de saúde, vem as enfermidades, aí nós conseguimos enxergar o quão insensatos nós fomos. O pecado na boca é doce, na hora é gostoso. Mas depois vem as consequências. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Amados, essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje para aquele que está decepcionado com tudo e com todos e talvez tentando tirar a própria vida. Se nós fazemos do homem o alicerce da nossa vida, se nós fazemos de alguém ou de algo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, nós fatalmente teremos decepções. Nós fatalmente vamos sucumbir, vamos declinar. Mas, se a nossa confiança estiver exclusivamente alicerçada em Cristo, aleluia, no ano da sequidão, no ano do calor, a nossa folha continua verde. A nossa árvore continua frutífera. Que o Senhor abençoe grandiosamente a tua vida e a tua família, com abundante graça e paz.